Na semana passada, no domingo, nós lemos um trecho do Evangelho em que Jesus tinha atravessado de Cafarnaum para o outro lado do lago de Genazaré. E lá encontrou uma grande multidão e se pôs a ensinar. E percebendo que eles estavam com fome, pergunta a Filipe o que vamos fazer para dar comida a este povo. E Filipe diz, nem 200 moedas de prata daria para comprar comida e não tem onde compre. Mas André chega com um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E que Jesus toma e abençoa, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E então eles queriam fazer de Jesus rei, mas Jesus entrou na barca e voltou para Cafarnaum. E quando perceberam que Jesus tinha voltado para Cafarnaum, entraram nas barcas e foram para lá, e quando encontraram Jesus, a primeira pergunta foi esta: Mestre, faz tempo que chegastes aqui? Eles estavam pensando, será que ele já multiplicou aqui pães e nós perdemos esta boquinha? Então Jesus vai direto ao assunto. Vocês me procuram porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Mas vocês não aprenderam qual foi a lição que eu ensinei a vocês. E qual foi a lição que Jesus ensinou? A lição que Jesus ensinou é que tudo que existe no mundo é suficiente para que todas as pessoas possam viver satisfeitas, realizadas, alimentadas. A expressão 5 pães e 2 peixes, que significa 7, é justamente dizer a totalidade do que existe no mundo. Mas o que as pessoas viram? Não viram o que Jesus ensinou. Só viram a comida. Não viram aquilo que levou Jesus a oferecer comida para todos. E o que Jesus quis ensinar é que se nós nos conectamos a Deus, que tudo criou, que tudo colocou à nossa disposição, e se nós somos solidários, se nós fazemos a pergunta correta, o que hoje eu posso oferecer para o bem dos outros? Quem de nós tem o hábito de fazer esta pergunta? O que eu hoje posso fazer para o bem dos outros? Se todos fizessem a si mesmo, ao acordar esta pergunta, e se pusesse durante o dia inteiro a respondê-la com atitudes, o mundo seria semelhante a um paraíso. É isto que Jesus quer nos ensinar. Os problemas humanos não resolvemos com acumulações, mas resolvemos com a solidariedade das pessoas em casa, na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Exatamente porque
não compreenderam esta realidade, correram atrás de Jesus só para comer de novo e não fazer a devida transformação que Jesus vem oferecer. Por isso Jesus diz: buscai o alimento que permanece. E qual é o alimento que permanece? É a aprendizagem da palavra de Deus, que Jesus é a palavra. O alimento que permanece é se tornar discípula de Jesus, é olhar como é que Jesus faz. Primeiro, Jesus olha as necessidades de todos. Depois, Jesus olha o que cada um tem. Depois, ele convida cada um a colocar o que tem à disposição de todos. E depois ele abençoa e coloca nas mãos do Pai. Bendiz ao Pai por estes dons e distribui, e todos ficam satisfeitos. Pense nestes 4 passos durante a vida, você em família, você no seu trabalho, você na sua igreja, você na sua comunidade. Há muito tempo antes de Jesus, quando a espécie humana saiu da África e chegou à Europa, lá na Europa encontrou uma outra raça humana, chamado neandertais. Eram mais fortes, sabiam sobreviver no frio, mas eles eram profundamente solitários, não sabiam se comunicar bem. E sem que os humanos, o Homo sapiens, fizesse muito contra eles, os neandertais desapareceram da face da terra. Hoje nós estamos fazendo uma experiência semelhante aos neandertais. Nós estamos numa sociedade em que se motiva, se incentiva a solidão. E o que está acontecendo? A falta de comunicação entre marido e mulher está gerando um aumento extraordinário de separações. A falta de comunicação entre pais e filhos e entre os irmãos está gerando um aumento muito grande de violência, de depressão, de suicídio e de busca de solução para a infelicidade no mundo das drogas. O ser humano, Homo sapiens, que somos nós, só sobrevivemos porque nós soubemos no passado nos unir e cada um se colocar à disposição do grupo. O ser humano não tem as garras dos felinos. O ser humano também não tem o estômago dos felinos. Você vê um gatinho, ele pega um passarinho, ele come com pena e ossos e tudo. Imagine se nós comermos ossos ou pena de um pássaro. A indigestão que vai dar em nós. Nós somos individualmente fracos. Nós somos individualmente incapazes de sobreviver.
somente no grupo é que nós encontramos a nossa grandeza. Nós só somos grandes porque desenvolvemos uma habilidade de nos comunicar, porque desenvolvemos uma capacidade de trabalhar em conjunto, porque desenvolvemos uma capacidade de nos dedicar uns aos outros na solidariedade e no amor. E se estas realidades, inclusive genéticas, começar a desaparecer de nós, nós estaremos colocando não só a nossa vida, mas a vida de todos em risco. Charles Darwin, ao estudar e criar a teoria da evolução das espécies, mostra que os grupos que souberam se comunicar e que souberam se sacrificar uns pelos outros, sobreviveram. E isto ele chama também de seleção natural. Aqueles grupos que não souberam se comunicar, que não souberam se colocar em benefício do grupo, os indivíduos não eram capazes de renúncia e de sacrifício pelo grupo, estes grupos desapareceram. E desaparecendo o grupo, desapareceu também o indivíduo. Cada pessoa individualmente, porque nós somos incapazes de sobreviver sem os outros. Por mais que nós cultivemos a solidão, nós precisamos dos outros. E por isso é que Jesus vem mostrar que o verdadeiro alimento que faz a gente durar para sempre é o alimento da solidariedade. O grande estudioso Dr. Thomas Kuhn, e depois repetido pelo homem mais inteligente do século XX, Albert Einstein, diz o seguinte: nenhum de nós é capaz de resolver os nossos problemas se nós permanecemos no mesmo nível de pensamento. Todos nós só seremos capazes de resolver os nossos problemas se nós evoluirmos no nosso nível de compreensão e se nós descobrirmos que sozinhos somos incapazes, mas no grupo somos super capazes. Infelizmente, o que nós vemos hoje, parece que nós estamos num hiato, num momento de obscuridade da espécie humana. O que nós estamos vendo é um crescimento exagerado da solidão, do individualismo. E é por isso que as pessoas se sentem incapazes, se sentem vítimas, porque de fato, individualmente, nós somos incapazes. Individualmente, nós não somos grandes. Nós só somos grandes dentro da relação dos nossos grupos.
a relação com a família, a relação com aqueles que amamos e que nos amam, a relação com aqueles que trabalham conosco, a relação com a nossa comunidade de fé, a relação com a nossa comunidade de convivência. Enquanto nós observarmos, nesta semana, eu tive a oportunidade de fazer uma pequena postagem no Uruoca de Olho. E eu já estava triste e fiquei mais triste. O nível de consciência daqueles que estão ali, que só se sentem vítimas, que só se sentem incapazes, que só se sentem sem poder. Isto tudo nada mais é do que um reflexo de uma vida solitária. Talvez vivam numa casa com várias pessoas, mas o outro é o incômodo e não a alegria de estar com ele. Fez muito bem o Freud quando diz que o ser humano é doente de relacionamentos. Quando os relacionamentos e os outros deviam ser aquela expressão que está no homem protótipo do paraíso, quando olha para a mulher e vê um outro ser humano e diz: ah, que alegria, esta é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Esta é a resposta primeira e fundamental que deve nortear toda a nossa convivência. Quando nós vemos uma outra pessoa, quando nós encontramos uma outra pessoa, quando nós temos a graça de ter uma outra pessoa convivendo conosco na nossa casa, seja amigo, seja filho, seja esposa, seja irmão, nós olharmos e dizermos: que alegria, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas um ser humano desprovido de sua humanidade entende o outro como perturbação, como ameaça que pode tomar o seu lugar, como ameaça que pode ser mais amado do que ele, como ameaça que pode ser privilegiado no mundo das relações. E com isso se isola e se torna aquilo que todo ser humano é sozinho, nada. Mas não é necessário vivermos no nada. Podemos viver no mundo das possibilidades, no mundo das realizações, à medida que sairmos de nós. Assim como os ancestrais sobreviveram às maiores intempéries, porque souberam desenvolver genes que se comunicavam e que se colocavam individualmente em favor do grupo. Só há este caminho, hoje e sempre, para a espécie humana. E foi isso que Jesus fez, e foi isso que ele pediu que a gente aprendesse, e não que ficasse só comendo, sem ser capaz de crescer e de oferecer. Como dizem os ingleses: deixa eu ser bom para mim, que eu serei melhor para você. Só tem sentido a nossa bondade na medida em que ela é compartilhada e oferecida para gerar bens aos outros. Foi isso que Jesus nos convida. E que